Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras, e a gente chega ao último bloco de saúde do homem de 2020. Esse ano extremamente conturbado, muito difícil para todas as pessoas, independentemente de condição financeira, de religião, profissão. Para todo mundo, com certeza, 2020 foi um ano, eu não diria para ser apagado da história, não, porque acho que a gente não apaga a história. Ela sempre vai servir, inclusive, de lições para os próximos passos. E por piores que sejam as lições, elas sempre trazem algumas coisas boas. Mas isso eu vou querer saber do meu amigo, o professor Dr. Marcos Tobias Machado, da Oroproctor de São Caetano do Sul. Passamos 2020, o ano todo, juntos aqui, semanalmente, toda semana falando de saúde, falando de urologia, falando de novidade, falando de arte, falando de cultura, falando de problemas da tua internação, da tua recuperação, levando mensagens. Que balanço você faz de 2020, professor? Bom dia, Joaquim. Na verdade, você veja que a percepção das pessoas, você estava falando, né, um ano difícil que poderia ser apagado, a percepção das pessoas a respeito das dificuldades e dos problemas é muito diferente. A maior parte das pessoas realmente tem uma tendência mais pessimista, né? E existem outras pessoas que utilizam a dificuldade como uma oportunidade de crescimento, né? Que essa é o que eu me enquadro mais nesse segundo perfil, né? De tentar superar as dificuldades, por pior que elas sejam, né? Quando a gente fala em parte econômica, provavelmente a gente ganhei praticamente um terço do que normalmente eu ganho, mas assim, não deixei de criar simplicidade, talvez um custo menor também, porque a gente não teve que se deslocar muitas vezes, né? E saber se adaptar a cada situação que você tem, né? Obviamente que teve gente em condição muito difícil, né? Que perdeu emprego, e que teve que utilizar auxílio do governo, aquelas coisas muito complicadas. E teve gente, inclusive, que prosperou, né? Porque durante a crise é aquela coisa como se fosse a guerra, né? Na guerra a indústria bélica prospera, né? Quem tem comida tem ouro na mão, né? Muita gente prosperou nessa fase, né? Vendendo álcool gel, vendendo máscara, criando alguma alternativa de negócio. Então, eu acho que a percepção é muito diferente de pessoa para pessoa. Mas não tem dúvida, foi um ano muito restritivo, difícil, um número assim acima do que a gente esperava, a gravidade da doença foi acima do que a gente esperava. A gente achava que era uma doença que acometia apenas velhinhos, a gente está vendo que toda a população pode ser acometida, né? Inclusive jovens falecendo da doença. Os homens, né, que particularmente é o interesse da saúde do homem, da gente falar que tem uma predisposição por questão de receptores para ter quadro, para ser mais frequente a doença em homens, né, o Covid-19, uma doença mais grave também, uma gravidade maior, né? O homem tem câncer de próstata, que mostrou-se associado, um fator de risco adicional. A gente, numa fase inicial, passou a retardar tratamentos médicos e depois a gente foi tentando filtrar aqui indivíduos, como começou a ficar prolongado, não foi uma onda rápida, como a gente esperava, alguns poucos meses, né? Foi realmente um negócio prolongado. Então, a gente teve que fazer uma triagem de quem deveria ser tratado imediatamente, onde o custo-benefício de ser tratado seria maior do que esperar, do que pegar a doença, né? ter o Covid-19. Então, nós tivemos que fazer esse tipo de avaliação. Então, muitos artigos foram publicados na literatura médica para isso, para dizer que pacientes com câncer mais agressivo não deveriam ser postergados. Então, alguns pacientes foram prejudicados por conta disso, né? A gente, pelo confinamento, teve que ter uma
muita gente teve que ter uma disciplina muito maior do ponto de vista de alimentação e de exercícios. Ficou comprovado que a população engordou nesse período, né? E aumentar de peso está associado a hipertensão, diabetes, uma série de doenças, né? Algumas estatísticas mostrando que aumentou também risco cardiovascular. Então, veja, se isso se persistir por mais tempo, a gente já sabe que caminho que vai tomar. Então, como a gente já está nessa evolução já há algum tempo, a gente já sabe mais ou menos que atitude a gente deve ter para tentar evitar problemas. Né? Os hospitais se adaptaram, numa fase inicial atendendo muitos pacientes, depois começou a separar, né? A hora que começou a diminuir um pouco a incidência, estava bem separado, as cirurgias voltaram a acontecer, né? Houve alguns hospitais públicos que ficaram sem anestesia, sem anestésico, porque utilizava para os pacientes entubados de Covid. Então, teve uma fase, sim, mais na saúde pública, onde praticamente se parou de fazer cirurgias eletivas, inclusive para câncer, para doenças graves, né? Só se operava emergência mesmo, porque os anestésicos estavam sendo utilizados para pacientes entubados graves. Então, a gente teve que passar por muitas coisas, né? E aí, individualmente, crescer, né? Tentar trazer aquela força que emana de dentro da gente para tentar superar todos esses problemas. Né? Eu fui infectado, né? Veja, estão falando que a imunidade agora está começando a aparecer pessoas com segunda infecção. Né? A gente não sabe se essa segunda infecção é o mesmo vírus ou se é alguma mutação viral. De maneira que se diz que a imunidade dura entre 3 e 6 meses, a minha já está batendo quase 6 meses. Né? Então, o mais óbvio aí é que a gente, a partir de janeiro, vá poder ter acesso às vacinas, é que sejam vacinados. Né? Houve uma discussão muito grande lá no hospital, né? Eu até fomentei uma discussão a respeito por causa do Novembro Azul, mas aí a gente tinha psiquiatra, a gente tinha infectologista, e aí nós perguntamos muito sobre a vacina, e a resposta foi que a chance de complicações é pequena, de eventos adversos, as vacinas estão bem estudadas, né? Todas as três que estão mais na parte comercial aí estão muito bem estudadas, os estudos publicados em revistas muito sérias, de maneira que a ideia seja que a vacinação seja realmente a possibilidade que a gente tem de tentar mandar embora esse surto, ainda que vá ser como uma vacina de gripe, um pouco pior até, né? Vai ter que tomar todo ano, porque todo ano vai ter mutação desse vírus. Então veja que a gente não sabe ainda se a gente vai ficar livre da máscara por um tempo, né, se isso vai durar muito tempo. Então veja que complexa a situação, né? Vamos ver, a esperança está nas vacinas, né, que realmente reduza a incidência de casos, reduz mortes, e os cuidados acho que vão ser eternos. A gente não vai deixar mais de lavar as mãos, né, de tomar cuidado com a higiene própria. Isso acho que vai estar ressaltado. A questão só é essa questão mesmo do contato físico entre as pessoas, das aglomerações, são típicas dos seres humanos. Né? Os seres humanos gostam de se aglomerar, gostam de festejar juntos, né? De ter o contato físico, de ter essa coisa, né? De ter o artista que está fazendo um show e você está lá e tem 50 mil pessoas junto no mesmo espaço. Então, será que isso volta? Como é que volta? Né? A questão das teleconferências, essa tecnologia já existia antes do Covid-19. Né? Eu sei porque eu já há alguns anos participava de teleconferências como avaliador de tese lá no Hospital do Câncer, em Barretos. Então, a gente fazia a banca de tese, em vez do professor ir até lá, que era o que a gente fazia antigamente, viajava, já fui para o sul do Brasil, para o norte, para tudo que é lugar, para ser de uma banca. Você fazia uma banca com Zoom muito mais barata, sem custo, e faz a avaliação, assiste a aula do aluno, dá as opiniões,
e aí tem a banca. Então, isso eu acho que está incorporado. Né? Algumas reuniões, né? Mesmo a reunião do Hospital do Câncer, onde a gente trabalha, no Dr. Arnaldo, era uma reunião presencial terça-feira à noite, sendo que muita gente não trabalha no centro da cidade, tinha que se deslocar até lá. Muitos não chegavam ou tinham problemas, e a reunião às vezes acontecia com uma, duas pessoas, às vezes você estava sozinho na reunião, ninguém chegava, você cancelava, você vai apresentar para você mesmo, não tem sentido. Só estava um apresentador na sala. Então hoje não acontece mais isso, está cada um na sua casa, jantando, né, e assistindo a apresentação, né, e quando precisa fazer uma intervenção, intervém. A gente aprendeu a lidar com isso, então eu acredito que algumas reuniões, mesmo congressos, né, se não for um congresso muito grande, né, para agregar muita gente, reuniões menores, a gente receber professores do estrangeiro, poder combinar um horário com ele, fazer uma conferência para o seu time, né? Eu acho que é fantástico isso, sem precedentes, o quanto que isso vai evoluir. E, assim, para quem fala de empresa mesmo, custos, né? Sem dúvida, trabalhar em casa para algumas funções onde não afeta eles ter que estar presencialmente, o custo disso vai ser muito menor para as empresas, né? Que de alguma maneira vão conseguir economizar e se manter nesse estado que se chama novo normal, ou o que vai ser normal daqui para frente. Né? A gente também não sabe, mas eu penso que muita coisa que aconteceu agora será incorporada na nossa vida do dia a dia. Né? Talvez esse programa que a gente fazia lá na Europroctor, né, que você ia lá, levava sua câmera, filmava. Então, e assim, não era em tempo real. Hoje em dia, se eu tiver uma coisa para te falar no hospital, como já aconteceu, né, a gente liga o celular ou liga o computador e consegue fazer uma coisa mais em tempo real, Verdade. né, como nós estamos fazendo aqui agora. Então, assim, muita coisa se tornou banal, que era complexo, era dominado por poucos, hoje é uma banalidade. E a gente já falou isso num outro programa sobre tudo que vai acontecer na medicina. Telemedicina, inteligência artificial, robótica. Então, assim, muita coisa do que a tecnologia traz fica incorporada. E a gente tem que estar preparado para isso. Né? Assim, eu penso nisso. Né? No fim de tudo, o que vale é o nosso crescimento como ser, né? Físico e espiritual. Então, eu acho que a gente tem que aprender a conviver com tudo isso, tem que aprender a aceitar e ter fé. Fé em alguma coisa, né? Não que a religião tenha que ser exatamente a mesma para todos, mas ter fé no ser maior, na sua força interior ou em Deus, para poder seguir de maneira que a gente consiga ter o melhor possível daqui para frente. Que ótimo. Assim, fazendo um resumo bem simples, assim, amplo, não muito específico, acho que era isso que eu diria para quem está assistindo a gente. Maravilha. Aliás, quando você falou de fé, não vai dar tempo de fazer nesse programa, mas já vou, se você achar interessante, deixar agendado para o primeiro programa de 2021, porque eu vi uma postagem sua no Instagram, onde você fala dos pacientes que são testemunhas de Jeová, dos procedimentos, se eles podem fazer a cirurgia, tem aquela parte de transfusão, sangue e tal, não sei o quê. Isso é um tema extremamente importante, você falou da fé. Eu acho que a gente pode marcar em um próximo programa e falar sobre isso, deixar nossos telespectadores avisados. Com certeza, um prazer grande. Eu acho que isso agrega, sim, o testemunho de Jeová é uma coisa icônica, mas a gente tem que tomar esses cuidados muitas vezes para pacientes graves, limítrofes, que são muito debilitados. É bem interessante esse assunto, a gente pode falar, sim. Então, vamos falar no ano que vem. Agora é o seguinte, o que me chamou a atenção também na sua fala, na sua abordagem aí, e aí eu fiquei pensando, talvez o maior desafio que nós temos nesse momento, porque adaptar a tecnologia é uma dificuldade ou outra, às vezes por causa da idade a gente tem mais dificuldade disso, aquilo. Você não, que você é bem jovem, consegue transitar fácil pelo mundo aí dos joysticks,
pelo game, já opera com robô há muito tempo. Mas eu acho que o mais difícil para todo mundo é mudar a cultura, porque a gente tem essa cultura mesmo de querer se reunir, de querer estar presente, de querer aglomerar. Eu mesmo recebi, e outro dia eu fiquei até bravo no programa ao vivo, dizendo o seguinte, porque me convidaram, olha, vai ter posse de prefeito e de vereadores nas câmaras municipais, não vai poder ir todo mundo, mas a gente está convidando poucas pessoas, convidando jornalistas, convidando parente, amigo e tal. E eu perguntei, falei, não tem a menor necessidade de fazer, vai ser agora, em 1º de janeiro, essas posses presenciais. A lei nem obriga a isso. O prefeito podia ir lá no gabinete assinar o livro. Se é reeleito, não tem nem problema desse ainda. Os que vão passar o cargo, vai, um assina, o outro assina que recebeu e acabou. Não precisa levar o tio, o avó, o primo, o sobrinho. Porque eu acho. Agora, eu até entendo que as pessoas comecem a marcar, porque elas não conseguem se dissociar disso que era a realidade até a última posse, a mais recente. Então, para eles, isso é normal. Ao mesmo tempo que eles vão para a televisão, fazem lives, olha, não saia de casa, fique aí, porque os hospitais estão lotados, está tudo complicado. Eu recebo um boletim diário. O número de mortes de pessoas de Covid-19 nesses últimos dias aumentou assustadoramente. Mas os próprios prefeitos, eu não estou nem fazendo aqui um julgamento moral nem nada, é a questão cultural. Vêm e te convidam para uma posse, e te convidam para uma inauguração que parece uma coisa banal, mas é onde as pessoas se aglomeram, mesmo de máscara. A máscara não é algo que garante 100% que você não vai ser infectado, né? Acho que mudar a cultura é difícil, né, professor? E outra, a gente está, por exemplo, tem aquele distanciamento, aquela coisa. Não tem nada de muito científico naquilo. Você bota uma cadeira mais longe, mas aí quem está na família pode sentar em volta da mesa, né? Não é? A família senta em volta da mesa, um pertinho do outro. Não tão perto, mas mais perto, né? A outra mesa tem que ter uma distância de 2 metros. É um negócio muito empírico. É um chute aquilo, se aquilo está dando certo ou não. A gente não sabe se tivesse mais perto, se não seria pior. Provavelmente sim. Mas é complicado. E isso que você falou é cultura mesmo. A pessoa tem a vaidade que um parente vá lá assistir, o orgulho, né? De ter sido eleito, de ter recebido um cargo e que alguém vá assistir presencialmente, né? Que vá te cumprimentar, nem que não pode apertar a mão, mas que pelo menos esteja lá presencialmente. E isso faz parte da própria política, né? De ter esse relacionamento, essa coisa mais próxima, né? De quem você quer afetar ou de quem você quer trabalhar. Enfim, eu acho que você tem razão. A gente vai ter que mudar, vai ter que começar a mudar daqui para frente as regras de como a gente enxerga a sociedade. Correto. De como a gente tá junto, né? Em eventos, principalmente os eventos muito grandes. Isso sim vai ter que mudar, sim. Sem dúvida. Professor, infelizmente, chegamos ao final, o último programa de 2020. Então, quero aproveitar para desejar um 2021 muito melhor, com muita saúde, que as vacinas estejam aí para a gente poder se prevenir, que pare esse debate político, partidário, eleitoral, ideológico, porque a ciência não tem nada a ver com isso. A ciência está muito acima disso. E quero agradecer, em seu nome, todos os profissionais da medicina que tiveram um papel neste ano fundamental para cuidar de todos nós e, mais do que isso, cuidar para que a gente possa, no próximo ano, estar aqui, estar comemorando. Quem sabe, no final de 2021, a gente vai poder brindar pessoalmente uma taça de um espumante aí e desejar um 2022 ainda melhor. Por enquanto, vamos desejar que tudo de bom aconteça no próximo ano. E com as suas considerações finais aí. Eu desejo a todos aí que aproveitem essa. A gente sempre aproveita a semana entre o Natal e o Ano Novo, depois que passou aquela comemoração com a família, né? Aquela coisa do amor universal, começar a pensar no próximo ano, né? E se planejar para como vai fazer, como vai viver, o que vai fazer no próximo ano.
Então, eu desejo a todos um bom ano novo. Espero que também tenham as mesmas percepções que você tem a respeito de como será o próximo. Eu tenho certeza que vai ser melhor do que esse, mesmo porque a gente já se adaptou a muita coisa. Então, assim, para ser muito pior do que esse primeiro ano aí na pandemia é muito difícil. Só se aparecer um outro vírus extremamente agressivo com um índice de morte muito maior. Mas eu acho que não. Eu acho que a gente vai começar a ser imunizado. Tem imunidade cruzada, mesmo com o vírus, os que vão vir, muitos vão estar imunizados, mesmo sem precisar de novas vacinações. E a gente vai ter que se adaptar. É mais uma coisa que acontece aí. Né? Como a gripe estava levando nossas pessoas também, uma gripe, um vírus bem agressivo, agora a gente tem um vírus que se dissemina mais. Ele mata menos, ele sabe sobreviver melhor. A gente vai ter que correr atrás, fazer vacina todo ano. E, se Deus quiser, nós vamos ter sim um ano melhor e vamos passar a poder ter eventos presenciais e vamos poder brindar juntos. Se Deus quiser, é isso que eu desejo para todos. Está ótimo. Professor, muito obrigado e até 2021. Até o próximo ano. Professor Dr. Marcos Tobias Machado, da Uroproc, Espaço Cerâmica São Caetano do Sul, falou com você.